Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020, dia em que a Igreja celebra a memória facultativa da dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo. Estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 28, que diz assim: Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo das 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala de uma parábola que Jesus conta de um homem nobre que partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e voltar. Porém, este homem nobre, ele chamou 10 dos seus empregados e entregou a cada um 100 moedas de prata. Mas ele entrega essas 100 moedas de prata com um objetivo, com uma intenção. Ele diz: Procurai negociar até que eu volte. Procurai negociar até que eu volte. O homem nobre queria que aquelas 100 moedas de prata rendesse muito mais. Mas isso ia depender muito do trabalho, da dedicação, do esforço daqueles empregados. E nós vimos na parábola como aqueles empregados trabalharam e renderam, fizeram lucrar as 100 moedas de prata. Uns lucraram 10 vezes mais, outro 5 vezes mais, mas teve um que enrolou as 100 moedas no lenço e depois, quando o homem nobre voltou, ele simplesmente entrega o que tinha recebido. Queridos irmãos e irmãs,
essas 100 moedas de prata que fala o evangelho daquele homem nobre que espera render, que espera lucrar, que aqueles empregados rendam e lucrem, negociem. Nós aqui podemos pensar na nossa vida espiritual. Nós podemos aqui pensar na graça que nós recebemos de Deus desde o dia do nosso batismo. Porque no dia do nosso batismo, nós recebemos a graça santificante, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós fomos revestidos de Cristo, nós fomos revestidos de uma vida sobrenatural. Nós nos tornamos participantes da vida de Deus. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Nós nos tornamos casa de Deus. E a festa de hoje, memória facultativa, na verdade, da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, nos leva a pensar também isso. Nós somos igreja, nós somos templo de Deus, Deus habita em nós. Porém, meu povo, assim como aquele homem nobre esperava que aqueles empregados negociassem e lucrassem com aquelas 100 moedas, Deus também olha para nós com uma esperança. Que esperança? Esperança de nós crescermos na vida da graça. Esperança de nós crescermos na comunhão com Deus, na graça de Deus, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É tanto que o próprio Pedro, ele vai nos dizer na sua carta: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde o momento da graça batismal, quando a gente recebe o Espírito de Deus, somos ungidos por Deus, somos revestidos da graça de Deus, até os dias de hoje. A pergunta é: o que nós temos lucrado? O que nós temos lucrado? Qual tem sido o nosso crescimento na vida espiritual, na vida de fé? Temos crescido na fé? Temos crescido na comunhão com Deus, na amizade com Deus? Ou será que isso não é importante para nós? Como nós temos administrado a graça de Deus na nossa vida? Meu povo, nós somos chamados a crescer espiritualmente. Nós somos chamados a esse crescimento e é o que o Senhor espera de nós. É o que o Senhor espera de cada um de nós. A graça, os dons que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, é para o nosso crescimento. Como você tem observado o seu crescimento na vida espiritual? Há quanto tempo você diz que é igreja? Há quanto tempo você diz que é cristão? Mas perceba hoje, faça um exame de consciência. Desde o dia que você conheceu Jesus, experimentou da sua graça, até hoje. Eu não sei quantos anos isso faz na sua vida, mas até hoje você tem percebido que os dons, que a graça de Deus tem rendido na sua vida? Você tem lucrado com toda a graça, com todo o dom que Deus te deu? Ou você permanece aquele mesmo cristão infantil que não cresceu nada, que não amadureceu nada na vida espiritual, na graça de Deus e na fé? Reflita sobre isso e que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.